Olha, a gente vai agora falar um pouquinho do Charles Spurgeon. Na verdade, essa última disciplina, ela tende a ser mais inspirativa para a gente, né? Conhecendo a vida desses homens, né? O Charles Spurgeon é, foi considerado o chamado príncipe dos pregadores, né? Mas o príncipe dos pregadores ao ar livre foi o Whitefield, que é daí da Inglaterra, né? No caso. Esse aqui eu vou ler um pouquinho, porque o Charles Spurgeon ele tem um pouco mais de informações que eu não tenho aqui precisamente, né? Mas, ó, o Charles Randall Spurgeon, veja só, ele é de 1834. Ele vai ser contemporâneo do Moody, né? Do Moody também. E olha só, ele morre em 1892, 100 anos após o caso lá, o Edwards, né? Conhecido como Príncipe dos Pregadores, foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Após mais de 100 anos de sua morte, seu exemplo de fé e prática do Evangelho ainda continua inspirando milhares de cristãos ao redor do mundo. Spurgeon era precocemente notável. Leu muitos livros, entre eles O Peregrino, publicações do Pão Diário, né, de 2018. Peregrino, no caso de João Bunyan. Ô, pastor Cido, tem um áudio aberto aí. Aí na City Road aí, em Londres, tem aquele Bunhill, aquele cemitério, Bunhill. Ali Uhum. fica, assim que a gente entra na portinha, tem a casa do John Wesley, né? Ali, a capela do John Wesley. Atravessou a rua, tá o Bunhill. Assim que você entra, tem um túmulo branco, bonito assim. É o João Bunyan que tá ali. Eu não sabia, não. É o João Bunyan. Ele tá ali enterrado. Pelo menos os ossos, né? Os ossos dele lá. É. E lá no fundo tem a cova, a lápide da Susana Wesley, lá no fundo. Daquele. Ó, no arrebatamento, aquele cemitério vai ficar tudo vazio ali, viu? Uma benção, viu? Mas só buraco ali, só buraco. João Bunyan, obra que marcou profundamente sua vida. Então, João Bunyan é do Peregrino, aquele Peregrino. Acho que o Pedro tem ele aí. Lá, acho que eu vi com o Pedro um Peregrino aí, né? Ainda na infância, ouviu uma palavra que foi confirmada posteriormente durante seus anos de ministério. Esse menino pregará o evangelho a grandes multidões. Spurgeon buscava um relacionamento genuíno com Cristo, por isso, dos 14 anos aos 16, passou por uma crise a respeito da salvação. Peraí, deixa eu botar aqui, travou aqui. Opa, a respeito da salvação. Opa, sumiu aqui na minha tela. Onde é que tá? Olha, a página pulou aqui. Meu Deus, tá amarrado. Agora amarrou. Vamos lá. Esse menino pregará às grandes multidões. Spurgeon buscava um relacionamento genuíno com Cristo, por isso, dos 14 aos 16 anos, perturbava sua alma. Após sua conversão, foi batizado e começou a distribuir panfletos e a ensinar crianças na escola dominical. Escola dominical de novo aí, ó. Em Newmarket. Spurgeon causou muita agitação em Londres. Em Londres, hein? Sua pregação brotou como um manancial no deserto espiritual em que vivia a Inglaterra e outros lugares da Europa naquela época. Em pouco tempo, Spurgeon se tornou uma figura célebre ao redor do mundo e foi reconhecido como uma das mentes mais brilhantes da sua época. A oração também foi uma prática contínua ao longo da sua vida. Spurgeon disse, certa vez, à sua congregação, que Deus me ajude se deixar de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Olha que legal isso aí. Eu vou repetir. Deus, aliás, que Deus me ajude se deixar de orar por mim. Ele falou para a igreja. Que me avisem, pois naquele dia terei de parar de pregar. Deixe-me saber quando se propuserem a cessar as suas orações ao meu favor, pois então exclamarei, Deus, dá-me o túmulo nesse dia e durma eu no pó. Muito legal. Aos 50 anos de idade, isto é, na minha idade, Spurgeon pastoreava uma igreja de milhares de pessoas, respondia uma média de 500 cartas semanalmente. Lia 6 livros teológicos por semana. Meu Deus.
O meu Deus minha conta aqui, tá? E isso, dizia ele, representava apenas metade de suas tarefas. Dentre seus dons estava a capacidade de escrever. Comunicava sua mensagem escrita tão bem quanto pregava. Foi casado com Susannah Thompson, seu amor e inspiração, e teve 2 filhos, os gêmeos Thomas e Charles. Suas últimas palavras no leito de morte foram dirigidas à sua esposa. Ó, querida, tenho desfrutado de um tempo muito glorioso com meu Senhor. Ela então exclamou, ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço pelo tesouro que me emprestaste no discurso desses anos. Muitos cortejos e cultos foram organizados em Londres para o funeral. Em seu caixão, uma Bíblia estava aberta no texto de sua conversão. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo. Isaías 45, 22. Em seu simples túmulo estão gravadas as palavras: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Coisa linda. Eu tenho do Spurgeon o Pão Diário, né? Que é um livro de comentários que ele tem da Bíblia. É fantástico o comentário dele. Tem comentário que você não entende. Tem que ler 4 vezes para entender. Que a escrita de Spurgeon não era uma escrita comum para pessoas comuns. Ele pregava bem erudito. Aliás, ele tocou o coração de muita gente grande, né? Na Inglaterra. Eu não sei se vocês aí já leram sobre Spurgeon, tem alguma que quer dar alguma coisa, alguma informação que te impactou na vida de Spurgeon. Se quiserem comentar aqui, tá aberto o espaço. Porque ele era daí, né? Ele era de Londres. Ok. Não, essa aqui está bem resumido a história dele, né? Que a gente sabe é mais ou menos isso. Eu tenho um livro também que é Os Salmos, comentado por Spurgeon. Muito bom. O ano passado, agora, inclusive, lançaram uma Bíblia comentada de Spurgeon, e nessa Bíblia comentada, que inclusive é uma obra-prima, nós trouxemos uma só aqui para a Inglaterra, e ficou com quem mesmo? Ficou com o esposo da cantora lá de Londres, que esqueci o nome dele agora. Israel. Israel. Ele viu e ficou doido e levou embora com ele, e depois eu ficou doido. Era minha, ele tomou de mim e levou embora. Eita, e nessa Bíblia tem vários comentários dele, tem vários textos, vários estudos dele, muita coisa que ele deixou aí, tá tudo nessa Bíblia, juntaram tudo aí e colocaram nessa Bíblia, e tem muita coisa interessante. Ô Pedro, aí em Londres, quando a rainha Balduca, né, foi ela que enfrentou os romanos aí, porque a palavra Londinium, quem colocou foi os romanos. Londres é dos romanos. Um pouquinho antes dela, teve um grande avivamento aí no século XII, foi fantástico. Rapaz, depois veio o tal do avivamento inglês, o Morável, que também teve por aí, o de Gales, o Wesleyano, o de Spurgeon. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se naquele dia Londres reclamar, Deus vai dizer, eu dei mais chance a vocês do que Sodoma e Gomorra. Eu dei mais chance a vocês do que Nínive. Eu dei mais chance a vocês do que toda a Europa. Pelo amor de Deus, a cobrança vai ser muito forte. Muito forte. Que o que Deus fez aí é alguma coisa que Deus tem com esse lugar, cara. Porque olha só, por aí passaram os avivamentos todos, cara. Só não da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos veio daí também. O das Ilhas Híbridas, o que é da família do Trump lá, né, com os avós dele lá, aquele avivamento, os 3 grandes despertamentos, vieram tudo daí. Rapaz, que coisa linda. Em cima do que você falou aí, é tão interessante que, como eu sou na rua todo final de semana, as pessoas que mais tipo assim, o propósito que nós temos é que Deus toca no coração das pessoas e elas vêm nos abençoar. E as pessoas que mais vêm abençoar a gente lá são os velhinhos. A maioria, todos os velhinhos, por mais idade que eles têm, eles lembram dos louvores antigos de 10, 20, 30 anos atrás, que inclusive o John Wesley, ele fez mais de 6 mil hinos, e os hinos eram cantados na Inglaterra,
A maioria dos hinos que eu toco, que são da harpa cristã e do cantor cristão, é da metodista, que inclusive quem fundou a metodista foi o irmão do John Wesley, e o John Wesley fundou a Batista, que é a Wesleyana. E esses hinos eram cantados aqui, os hinos que eu toco, quem vem ali, na verdade, se apresentar, como, tipo assim, esse eu conheço, são os velhos. Todos os velhos. Eu fico impressionado que esses velhos faz parte da história desse avivamento. E sem contar, 70, Pedro, 80 anos. sem contar que tem outros missionários que não foram aqui mencionados. O Livingstone, por exemplo, que ganhou a África. O coração dele foi enterrado lá na África. Ele é daí de Londres, né? O pai das missões modernas, o pai das missões, não é o Bunyan, não, é o Carey, William Carey. George Miller, gente. George Miller. 50 mil orações respondidas. Rapaz, é uma riqueza. Vamos em frente. Dwight Lima Moody. Esse aqui, meu irmão, sai de baixo. 1837. Foi evangelista, também editor do seu trabalho, influenciou a fundação da escola Mount Hermon, em Massachusetts. Eu estive lá. O Instituto Bíblico Moody e o Moody Press. Engraçado, né? O cara assim, hoje tem uma faculdade, mas o cara era iletrado, né? Ele ao contrário de Spurgeon, o Moody teve pouca chance para ser assim, uma pessoa de nome erudito ou acadêmico, né? Mas o que Deus fez com ele, meu Deus do céu. O Moody, eu estive lá em Boston, onde ele pregou, o local, pastor, onde ele gastava o sapato, que estava alguém engraxando o sapato, e o Moody engraxando o sapato dele, e o cara falou para o Moody assim, ó, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com aquele que se entrega a ele. Aí o Moodyzinho falou assim, eu vou ser esse homem. Rapaz, lá no céu tem uns caras que eu quero encontrar, cara. Esse cara que engraxou o sapato do Moody, o sapato dele, eu quero falar com ele. Aquele que leu o prefácio de Lutero naquela noite, aí em Aldersgate. Ninguém sabe quem é o cara despertou John Wesley. Esses caras vão atrás, um do outro aí, né? Olha a Deus. Vamos lá. Apareceu até um gato aí como aluno aí, ó. Apareceu até um gato como aluno aí. MRV Theology, é isso aí, cara. É uma benção. Vamos lá. Uma das suas citações mais famosas é: a fé torna tudo possível e o amor torna tudo mais fácil. Em Chicago, ele construiu um dos maiores centros evangélicos do país e que ainda hoje está vivo, ativo, trabalhando com o cantor Sankey, que é o Sankey que cantava para ele. Ele percorreu o país e as ilhas britânicas, atraindo grandes multidões com estilo de fala dinâmico. Depois do começo da Guerra Civil, se uniu à Comissão Cristã Americana, que é a IMCA, né? Em Chicago, pulou aqui de novo. Em Chicago, vamos lá, aqui. Em Chicago, Moody trabalhou para começar uma escola dominical. Isso aqui eu queria ler para vocês. Para crianças das zonas mais pobres da cidade. Logo teve mais de 1.000 crianças, além de seus pais frequentando semanalmente. Gente, eu fui nessa escola, eu fui nessa igreja. Ele chegou lá, querendo pregar, querendo ler a Bíblia, e o pastor não deixou. Aí o pastor foi para assim, ó, se você trabalhar aí para a obra aí, você vai falar para quem você trabalhar. Ele falou, o senhor me dá esse banco vazio aqui? Eu dou. O Moody saiu pegando gente na rua para ir para aquele banco vazio. Depois, me dá esse outro aqui. Aí eu dou. Aí daqui a pouco estava cheio de gente que ele vinha da rua, trazia as pessoas para ouvir a mensagem bíblica, né? E encheu a igreja. Teve uma vez, irmãos, que teve um incêndio em Chicago. Ele estava pregando num galpão para 14 mil pessoas. Meu Deus, sem microfone, hein? Como é que pode isso? Pregando. E falou, os irmãos não se movam do lugar, não se movam. O incêndio não vai chegar até nós. E o incêndio morreu. Algumas ruas perto e não chegou até eles. O único lugar de Chicago que não foi queimado, onde ele estava pregando. Ele falou, enquanto houver fogo de Deus aqui, o fogo de fora tem que parar. Rapaz, eu vou ficar em pé. Meu Deus do céu. O que é isso? Ousadia. Meu Deus, que ousadia. Exatamente, essa é a palavra, ousadia. Ok, a congregação cada vez maior necessitava de um lugar permanente. Assim, Moody começou uma igreja em Chicago, a Illinois Street Church. Quando a igreja se queimou no grande incêndio de Chicago,
foi reconstruído após 3 meses. No caso, a igreja, né? Não o galpão que estava pregando. Reconstruída após 3 meses em uma localidade próxima, sob o nome de Chicago Avenue Church. Em uma viagem à Inglaterra, Moody se fez mais conhecido como evangelista, ao ponto de haver sido chamado de maior evangelista do século XIX. Sua pregação teve impacto tão grande como as de George Whitefield, John Wesley, dentro da Grã-Bretanha, Escócia e Irlanda. Foi contemporâneo do pregador Charles Haddon Spurgeon. Chegando a pregar nesta ocasião de sua viagem, no Tabernáculo Metropolitano de Londres. Esse tabernáculo é em Londres mesmo, 1873. Em várias ocasiões, encheu estádios com capacidade de entre 2.000 a 4.000 pessoas. Em uma reunião no Botanic Garden Palace, se juntaram entre 15.000 a 30.000 seguidores. Este séquito continuou de 1874 a 1875, com as multidões em todas as reuniões. Quando voltou aos Estados Unidos, as multidões evangelísticas se celebraram de Boston a Nova York, passando por Nova Inglaterra. Quando voltou aos Estados Unidos, as multidões de 12.000 a 20.000 eram tão comuns como na Inglaterra. Suas reuniões evangelísticas se celebravam de Boston a Nova York, passando por Nova Inglaterra e outros povos da costa oeste, como Vancouver e San Diego. Entre 1884 a 1891, Moody mostrou-se ativo em campanhas evangelísticas nos Estados Unidos e no Canadá. Estabeleceu o Instituto Bíblico de Chicago, que mais tarde mudou de nome para Instituto Bíblico Moody, que tem servido de grande força aos evangélicos e tem preparado pregadores, missionários e líderes que têm trabalhado em todos os continentes do mundo. Sua pregação era caracterizada por aqueles que o ouviam como direta, sincera, franca, sem efeitos, não gramatical, sempre simples, mas enormemente sincera e convincente. Moody era um homem simples e honesto no tocante ao dinheiro, como em tudo o mais. Não aceitava lucros em todos os proventos das vendas de inário, de sua autoria e da autoria do Sankey. Eram administrados por uma junta de encarregados e eram destinados ao sustento das escolas de Northfield, lá onde ele morava. Aproximando sua morte, ele era relativamente pobre. Irmãos, um ponto aqui. Aquela história de John Wesley, tinha um local que estava do joelho dele, no chão, está cavado. Não tem isso. Mas o Moody, sim. Não é que está furado o chão, não. Lá na casa de Moody, você vai ver onde ele orava. É uma mesinha. Olha que interessante, Pedro. Era uma mesinha com uma toalha, uma bacia d'água e o local que um tapete. Nesse local que está até hoje lá a bacia dele, as coisas dele, é Northfield. Por que era a água lá, né? A toalha? Quando ele orava, ele suava demais. Aí ele passava a toalha e passava água, né? E aí sim, lá no chão tem, pastor Cido, uma marca de joelhos. Não chega a ser profundo, mas é desgastado. O chão é desgastado. O chão da casa dele parece aqueles vinil, parece aquele chão de plástico, vinil. Era um chão do século XIX, muito, muito conhecido. É tipo, no Brasil, tipo vermelhão. Chama de vermelhão. Mas lá não é vermelho, lá é um bege. É um bege. Exatamente, Nilza, nos 2 lugares do joelho dele está desgastado. Não chega a ser, como o pessoal fala que furou o chão, que afundou o chão, nada disso, pelo amor de Deus. Mas estava desgastado. Quer dizer que é um local que ele orava muito ali, né? Bom, terminando aqui embaixo, ele declarou: minha esposa e meus filhos simplesmente terão que confiar no mesmo Deus em que tenham confiado. Encontra-se sepultado no Northfield School Campus Grounds, em Northfield, condado de Franklin. Eu estive lá. Uma outra coisa interessante, irmão, que eu queria falar sobre ele, é que na hora da morte, o Finney olhava para o céu e como se ele estivesse vindo anjos, né, para o levar, ele recitava versículo bíblico. Agora, Deus me deu, Pedro, uma oportunidade que eu não sei se repetirá. Eu acho que não. No dia em que completava 100 anos, no dia do 100º ano do avivamento de Moody, eu preguei no mesmo púlpito que começou esse avivamento, lá em Northfield. Lá no púlpito que começou, eu nem estava sabendo, e de repente os americanos começaram a chegar, era um culto
da igreja quadrangular, da Foursquare Church. Eles tinham alugado para um final de semana, e bem no dia da celebração do 100º aniversário. E isso conflitou na agenda, mas os americanos são muito elegantes, não é igual o brasileiro, cancela, porque nós estávamos na feira, cancela. Não, os irmãos estão aí, vamos juntar os irmãos. Enquanto eu pregava, eu tenho foto desse dia. Eles se juntavam. O poder de Deus invadiu o local. Aí me veio um bilhete. Today, em inglês, né? Hoje é o dia do 100º aniversário de Moody. E eu estava pregando sobre o texto dos ossos secos, do Vale dos Ossos Secos. Oh, pensa no pregador. Meu amigo, quando eu vi o que estava acontecendo, eu falei, é eu na fita. É eu na fita, eu sou a bola da vez. Eu desci o carrinho de rolemã sem freio, meu irmão. Afrouxei a gravata e parti para cima. Glória a Deus. 215 batidos com o Espírito Santo. Foi um mover que o povo se agarrava nas pilastras do templo. Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu nunca vou esquecer aquilo. Nunca. Na minha vida, eu nunca vou esquecer. E aquilo foi registrado. Pena que não tinha na época. O pessoal não tinha, mas o pessoal não filmava assim como hoje. Tiraram foto na época, né? E teve um jornalzinho, pregador brasileiro, God gave the chance. Deus abriu a porta para um pregador brasileiro pregar no 100º, quer dizer, 100 anos. Era para ter um pregador americano da congregacional, que era o Batista, que é a igreja dele. E Deus me deu ali, depois de 100 anos, a oportunidade de pregar. E os americanos não tiraram de mim. Sabe o que foi lindo, Nilza? É que eles podiam falar assim, quero terminar aí o evento, nós temos um evento nosso que é 100 anos, e temos o pregador dos 100 anos. O pastor falou simplesmente, deixa o irmão pregar, nós estamos aqui para somar nesse momento da glória de Deus. Uma coisa linda, cara. E aí ficou na ata da igreja a minha passagem por lá nesse dia. Daqui 100 anos, não sei quem vai ser, se Cristo não voltar, né? Mas nesse eu estava lá. Glória a Deus. Sim. Sim, Nilza. Pode falar. Falando que Deus deu grande oportunidade para o senhor. Isso, minha irmã. É que eu falei que eu afrouxei a gravata e que desci de carro de rolemã sem freio. Falei, não, outra dessa eu não vou ter, não. Falei, Deus, ou tu me usa, ou tu me leva. Que daqui eu não saio sem ser usado. Daqui é pro caixão ou para os barcos do Espírito Santo. Meu irmão, olha que coisa, foi um mover de Deus tremendo, tremendo, tremendo. Meu Deus do céu. Eu sei que sensação é essa daí, porque eu tive a oportunidade de ministrar num púlpito em Edimburgo, onde John Knox pregou algumas vezes. E só de ver a história dele lá na igreja em si, a foto dele lá e dizer que para mim foi algo assim. Ei. Ô, pastor Cid, foi uma emoção muito grande. Tem uma questão, pastor Cid, que eu queria colocar na classe aqui. Assim, eu não sei se é por causa que você conhece a história ou que você, não sei. Como é que eu posso falar isso? No púlpito de Lowell, que o Moody pregou, eu ouvi dizer uma história entre os pastores que o púlpito, que a unção da instalar, a unção de Moody. Rapaz, eu me lembrei daquela cova de Eliseu, em que jogaram aquele moço. Eu fui a Lowell, o pastor que estava lá era muito meu amigo, o pastor Elias. Aliás, eu tive também com o pastor da igreja do pastor Uriel lá, que era pastor lá também, lá em Lowell. Não lembro o nome dele agora. Eu sei que o Elias era outro meu amigo da igreja quadrangular. Eu perguntei para os dois, disse, rapaz, é verdade. Você vai lá para você ver. Ô pastor, eu subi no púlpito, não sei porque me falaram, porque eu estava muito da história, mas pastor, eu subi no púlpito e eu senti uma unção diferente. E aquela igreja em Lowell, até hoje ganha almas. Aquela igreja em Lowell, Lowell, é lá em Massachusetts. Ela é conhecida como uma igreja que até hoje ganha almas. Se o senhor conhece alguém daquela região, manda perguntar. Até hoje, fez apelo, a alma se converte. A igreja vive cheia, desde a época do Moody. E foi ali que ele pregou um dia que, olha só, ele pregou 3 meses naquela cidade de Lowell. E aí fechou a fábrica de pinga. A fábrica de pinga faliu.
Por que a Aham. fábrica de pinga faliu? Porque o povo se converteu. Aí o dono do Alambique veio para cima dele, né? E mandou uns homens com paus na mão, um monte de homem contratado de fora, para matar ele. Aí eles entraram no púlpito, entraram no culto com os pedaços de pau na mão. Aí o Moody falou assim, ó. Ele levantou a mão direita na Bíblia e falou assim, como manda a lei americana, a lei americana diz que o executado tem direito a falar antes da morte. Eu exijo o meu direito de falar antes de morrer, porque eu sei que eu vou morrer na mão de vocês. Só me dei 5 minutos para que dê minha palavra final. Nos 5 minutos que ele falou, os caras caíram de joelho, aceitando Cristo como Salvador. Amém, igreja? Amém. Amém. Ô, Deus. pastor, Pode falar. então, o senhor está falando aí dessa unção, né? Eu não sei se o senhor tem essa experiência lá em Jerusalém. A gente vai em todos os lugares, né? Vamos dizer assim, é muito emocionante e tal, mas quando a gente desce ali naquela cova onde Jesus ficou preso ali, tem uma unção diferente, não tem? Ali também no sepulcro também, vazio. No Pai. sepulcro, não é? Quando a Verdade. gente desce ali, a gente, né, a Viviane está aí, já foi com a gente, ali, não tem como a gente. Não, assim, não é porque a gente vai na expectativa, mas lá é diferente. Quando você desce lá, que você olha e fala assim, não, ele como, né? A gente fala assim, Jesus foi preso e tal, mas quando você chega lá, que você vê como ele foi preso, a unção parece que é diferente. Pois é. É uma coisa Então, assim, interessante. eu acredito que sim, que, né, porque tem que acontecer isso também, né, pastor? Senão, eu acho É, que a é, gente vai perdendo, né? Pena que muitos buscam outros recursos, né? é verdade, isso é um mistério. Eu não tenho base bíblica para isso, vou até confessar a vocês, não prego também Sim, isso. sim. Eu não faço doutrina disso. É uma experiência pessoal que a gente Não, tem, né? É pessoal. exato. É. Glória a Deus. Vamos continuar. Ó o Guilherme Cari aí, rapaz. O Guilherme Cari, tem que ter um chapéu para ele, ó. Guilherme Cari, outro inglês aí, outro inglês, ó. 1761. Ele é companheiro do. Ele está próximo ali do. Ele é um pouquinho antes de John Wesley, né? Na verdade, ele está Não. Pouquinho depois, né? 1061, ele nasce já. John Wesley já estava na caminhada aí, ó. Já estava 50 e poucos anos já. Ele vai pegar a época do Wesley, vai pegar a época do Spurgeon, vai pegar a época do Finney. É por isso que ele foi aí o pai das missões modernas. Mas vamos lá. William Carey, também conhecido como Guilherme Carey, foi um missionário tão aplicado que recebeu a alcunha de o pai das missões modernas, né? Carey nasceu no berço anglicano. No entanto, sua família foi influenciada por John Warr, um Dissenter. Lembra que eu fui do Dissenter lá atrás, que foram aqueles que foram contra, né, o ato da conformidade, uniformidade, né, da Inglaterra no tempo do rei James II? Ele foi desses caras aí, né? Ele foi contemporâneo do Bartolomeu, que foi o avô, né, de Wesley. No entanto, sua família foi influenciada por John Warr, um Dissenter, eram os que não aceitavam a lei da uniformidade em 1763. E foi desta influência que Carey firmou sua fé. Foi aos 18 anos que Carey recebeu o impacto de fé. A partir desse momento, dedicou aos estudos, chegando até ser um poliglota. Aprendeu latim, grego, hebraico, italiano, francês. Fraquinho, menino, viu? E holandês. Foi nesse período que se conectou a uma igreja batista. Em seus acurados estudos, ficou impressionado ao descobrir que o mundo não era apenas as ilhas da Inglaterra, e sim um grande campo missionário e uma vasta oportunidade de expandir as boas novas de Cristo aos outros povos. Sua profissão era sapateiro, e com Thomas Old pôde se firmar financeiramente para casar-se com Dorothy Plackett em 1771, né? Opa! Eles tiveram 6 filhos, desses apenas 2 sobreviveram, pois as condições de saúde do mundo na época eram precárias, e quem sobrevivia era alguém de resistência especial.
Entre concertos e confecções de sapatos, Cary estudava a Bíblia e idiomas com perseverança. Seu ardor missionário foi aceso em 1775, quando foi atingido em cheio, olha aí, gente, pelo avivamento trazido pelas mensagens de John Wesley e George Whitefield. Cary sentiu, então, a compulsiva necessidade de confessar sua fé publicamente. Sendo assim, foi batizado nas águas, no dia 5 de outubro, em 1783, pelo pastor John Ryland. Em 1787, foi consagrado e já começou a pregar sobre a necessidade missionária no mundo. E não só na Inglaterra. Como os membros de sua congregação eram pobres, Cary teve por necessidade de continuar trabalhando para ganhar o seu sustento. Mas o que foi que ele fez em paralelo a essa realidade? Ele decidiu, em sua pequena oficina, pendurar um mapa mundial feito pelas suas próprias mãos. Nesse mapa, ele incluía todas as informações disponíveis: população, flora, fauna. Olha que interessante, pessoal. Características dos indígenas, etc. Enquanto trabalhava, olhava para ele, orava, sonhava e agia. Olha que informação linda, olha que informação linda. Foi assim que sentiu mais e mais chamado de Deus na sua vida. A denominação que Cary pertencia achava-se em uma grande decadência espiritual. Quando quis introduzir o assunto de missões numa sessão de ministros, foi repreendido pelo presidente John Ryland, que lhe disse: jovem, assente-se. Quando Deus resolver converter os pagãos, falo-á sem sua e a minha ajuda. Misericórdia. Misericórdia. Mas Cary continuou a sua propaganda pró-missões estrangeiras e, tomando Isaías 54:2 como texto, pregava sobre o tema esperar grandes coisas, que de Deus praticar proezas para Deus. Sua chamada, o resultado, foi o que um grupo de 12 pastores batistas, reunidos na casa do irmão Wallace, formaram a Sociedade Missionária Batista, no dia 2 de outubro de 1792. Então, pessoal, essa aqui foi a primeira sociedade missionária no mundo oficial. Houveram algumas outras, aquela dos moráveis, por exemplo, mas não era com ata, com ofício. Essa aqui foi, que está até hoje, né? Que hoje virou muitas sociedades do mundo inteiro aí, né? Cary se ofereceu para ser o primeiro missionário, através do testemunho do Dr. Thomas, um missionário médico que trabalhou por vários anos em Bengali, na Índia. Guilherme Cary recebeu confirmação de sua chamada no dia 10 de janeiro de 1773. Sua chamada missionária foi posta a duras provas, e se ele não tivesse convicção do seu chamado, sucumbiria indubitavelmente. Olha que interessante agora. Foram 4 grandes impactos, irmão. Eu fiz questão dessa aqui ser um pouquinho maior, porque ele é o pai das missões, né? E vocês hoje são missionários na Inglaterra, né? Vocês são, gente, olha, vocês são o eco missionário. A característica da MRV hoje é um eco de missões. Que a missões saiu daí, bateu aqui, e daqui vocês estão dando eco, voltando com a mesma palavra para converter os pais que desviaram, né? Daí, interessante. Primeiro, sua esposa recusou deixar a Inglaterra. E como isso feriu seu coração. Começou por aí, ó. Segundo, foi a que parecia insolúvel, era a proibição de qualquer missionário na Índia. Sob tais circunstâncias, era inútil pedir licença para entrar, mas mesmo assim, conseguiram embarcar sem documento, no dia 4 de abril de 1793. Em terceiro lugar, ao esperar na ilha de White por outro navio que o levaria à Índia, o comandante recusou levá-los sem a permissão necessária. Com lágrimas nos olhos e o coração apertado, William Cary viu o navio partir e ele ficar. Sua jornada missionária para a Índia parecia terminar ali. Porém, ele acreditava que Deus tinha todas as coisas sob controle. Ao regressar a Londres, a sociedade missionária conseguiu granjear dinheiro e comprar as passagens de um navio dinamarquês. Uma vez mais, Cary rogou a sua esposa que o acompanhasse. Ela ainda persistia na recusa. E ao despedir-se pela segunda vez, disse: se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos filhos comigo. Mas o sentido do meu dever, culpa, sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar atrás sem incorrer em culpar a minha alma.
Ao se preparar para partir, um dos amigos que iria viajar com Karen, Dr. Thomas, voltou e conversou com Dorothy, sua esposa de Guilherme. E, milagrosamente, ela decidiu acompanhá-lo. Que alegria não foi para ele ver sua esposa e filhos com as malas prontas e lhe acompanhar. Agora acreditava compreender a razão de não ter viajado no primeiro navio. Tá vendo, irmãos? Deus fez ele voltar do primeiro navio para o milagre do segundo navio. Se não der certo a primeira Amém. vez, vai ter uma segunda. Mas Deus não desiste, Amém. não. Sua partida para a Índia, finalmente, foi no dia 13 de junho de 1793, a bordo do navio Crown, Princesa Maria. William Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou. Partindo para a Índia com a família, onde, em condições dificílimas, e de oposição ferrenha, trabalhou durante 41 anos. Durante sua viagem, aprendeu suficientemente o bengali. E, ao desembarcar, já se comunicava com o povo. Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo, no que diz respeito à língua sânscrito e outras línguas orientais. Suas gramáticas e dicionários são usados ainda hoje. Suas conquistas, 2 missionários se juntaram a Guilherme, e em 1799, William Ward e Joshua Marshman juntos fundaram 26 igrejas, em 26 escolas, com 10 mil alunos. Traduziram escrituras em 44 línguas, produziram gramática e dicionários, organizaram a primeira missão médica na Índia, seminários, escola para meninas e o jornal na língua bengali. Além disso, Guilherme Carey foi um dos responsáveis pela erradicação do costume sati, o qual queimava a viúva juntamente com o corpo do defunto na fogueira. Também pela fundação da Sociedade da Agricultura e Horticultura na Índia, em 1820. Primeira imprensa, fábrica de papel, o motor a vapor na Índia e a tradução da Bíblia em sânscrito, bengali, marathi, telugu e nos idiomas dos sikhs. Carey faleceu em uma linda manhã, no dia 9 de junho de 1834. A Índia se despediu do grande pai das missões. Carey morreu com 72 anos, respeitado por todo mundo, como o pai de um grande movimento missionário. Quando chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras a meia haste, em honra de um herói que fizera mais para a Índia que todos os generais britânicos. Senhor Deus e Pai, quando nós lemos essas coisas, pelo menos a minha vida me chega a envergonhar. Às vezes achamos que fazemos alguma coisa para Ti. Não fazemos nada. Nós pedimos perdão, Senhor, pela nossa geração, por aquilo que ainda podemos ser. Desperta missionários, missionárias, pregadores, pregadoras. Desperta a Tua igreja. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nossos corações, que possamos sentir na alma o que o Senhor sente por este mundo. Pai, eu tenho certeza que o Senhor colocou a MRV como um canal de Deus nesse país. Coração do pastor Cido, da tua igreja e de outros que nós conhecemos. Não nos deixa passar pela nossa geração, Senhor.